Você vai abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 em diante, tá bom? Gente, eu gosto de ler a Bíblia de pé. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé de novo. É bom que vocês se levantam, sentam, senão ninguém vai ficar com sono. Amém? Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Eu não escutei nenhum misericórdia, mas acho que tem gente que não achou ainda. Vou esperar. 1 Samuel, capítulo 1. Está lá no começo da Bíblia, né? Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe darei... Opa, desculpa, gaguejei aqui, Mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela lhe disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ele seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Eu quero continuar até o 28. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, ele disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Pode se assentar. O texto é um pouquinho grande, mas se faz necessário a leitura de todo ele. Assim como a gente vai também mencionar alguns outros textos aqui do capítulo seguinte, também do versículo anterior, mas eu vou comentando para que a gente não tenha que ler todos os capítulos aí. Querido, a primeira coisa que a gente consegue identificar, né, quem sabe de quem eu estou falando essa história aqui? A história de Ana, né? Então tá. Primeiro vamos lembrar um pouquinho da história dela, da história desta mulher. Ana, ela era casada com Eucana. Amém? E esse homem, ele tinha 2 esposas. Né? E a palavra fala que ele amava Ana de uma forma especial. Só que a outra esposa dele, ela tinha filhos de Eucana.
E naquela época, a esposa que não dava filhos, né, aos seus respectivos maridos, ela era infértil, né? E ela era considerada amaldiçoada. Por quê? Porque ela não conseguia abençoar o seu marido. Os filhos era a bênção de Deus, né? Era a linhagem do seu marido. E ela não conseguia ter filhos, né? E o que acontecia? Como ele tinha 2 esposas, né? E eu penso muito nisso, que uma já é difícil sustentar, imagine 2, né? Ele era um homem de fé, de coragem. Imagine 2 TPM, meu Senhor. Mas ele era um homem de fé e ele tinha 2 esposas. Agora, como a outra esposa ela deu filhos ao seu marido, eu acredito que tinha uma competição entre as 2. E a Bíblia fala sobre isso, que as 2 competiam, né? Vocês já viram irmã brigando? Quando uma quer uma coisa, a outra quer a outra. Uma fica cutucando a outra, não é assim? Tipo, eu tenho, você não tem, e tal, e fica aquele... Era a mesma coisa. Elas disputavam a atenção do marido, elas disputavam, né, o melhor do marido. E como a outra esposa, como é que é o nome dela aqui? Deixa eu ver se... Isso, como Penina, ela tinha filhos, ela ficava, né, só... Eu tenho, você não tem. E qualquer motivo, tudo que acontecia era motivo para ela falar o quê? Eu tenho, você não tem. Estava passando o jogo, ela falava, eu tenho, você não tem. Falando em jogo, tal, só queria dizer para vocês, deixar vocês tranquilos, que o Atlético estava ganhando até a hora que eu saí de casa. Não sei o que deu depois, mas estava ganhando. Amém? Foi só para lembrar, não quero comentar sobre isso. Mas o fato é que rolava ali uma treta, não é verdade? Tinha uma treta entre as 2. Né? Qualquer coisa que acontecia era motivo para dar uma cutucada uma na outra. Querido, eu não quero fazer você chorar nesse momento. Eu não quero que você comece a lembrar dos seus problemas. Mas não é assim que acontece nas nossas vidas? Não sempre tem alguém competindo com cada um de nós? Você está trabalhando, não tem alguém competindo com você? Não é assim que acontece? Sempre tem alguém querendo a atenção. Dentre dos próprios filhos, pode ser a família mais abençoada, mais aliançada, né? Aquele amor incondicional entre os irmãos, entre os filhos. Mas sempre tem um momento que eles disputam a atenção dos pais. Não é verdade? Sempre tem aquele momento, né? A filha normalmente é mais doce, né? Ela é mais suave nas suas palavras, né? Então, aquele momento que ela consegue atrair a atenção dos pais, porque ela é mais doce, né? E o irmão já tenta, né, fazer algo assim mais, chamar a atenção de uma forma diferente. Fala, pô, vamos jogar um game, né? Enquanto a filha está ali fazendo um carinho no pai. Ah, pai, você é lindo. Por mais que ele não seja, mas ela fala e ela acha lindo, isso que é o pior. Ela está ali, né, fazendo um carinho, isso é lindo, pai. E o filho está ali, pai, vamos jogar um game, vamos bater uma bola, vamos contar piada, vamos, né? Não é assim? Mas o fato é que eles ficam disputando também a atenção dos pais. A família pode ser a mais unida que for. Sempre tem um momento que os filhos vão disputar. E é assim em todos os âmbitos da nossa vida. Profissionalmente falando, você tem que disputar a sua função, disputar a atenção de alguém, profissionalmente falando, ministerialmente falando. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Ana é o seguinte. Para Ana, não era simplesmente a outra estar ali cutucando ela. Ela era humilhada diante das outras pessoas. Aquilo para Ana era humilhação. E por muitas vezes, querido, nós temos que conviver com situações de humilhações. Não é verdade? Você fala isso, mas como assim situação? Ninguém está me humilhando. Gente, às vezes, a situação que mais pega para cada um de nós é diferente.
Sabe o que é humilhação para algumas pessoas? Às vezes a condição que está financeiramente. Puxa, está endividado, sabe? Não está conseguindo quitar ali as suas contas. E isso para ela é humilhação. Para outras pessoas, humilhação é estar vivendo uma situação dentro do próprio casamento. Quantas mães solteiras a gente conhece? Quantos pais que não estão conseguindo sustentar suas casas? Isso é humilhação. Pode não ser para você que não vive isso, mas para a pessoa que está passando, sim, é uma humilhação. Porque ela tem que conviver com isso, ela tem que batalhar com isso. E sabe, o principal ponto que eu quero chegar é que independente da situação que a gente está vivendo, independente da humilhação que a gente passa, independente da situação que você esteja passando, quando você se coloca, quando você tem uma posição diante de Deus, quando você entrega isso diante de Deus, o Senhor toma conta. Agora, quando eu falo em posição, quando eu falo em tomar uma posição, isso está literalmente ligado à atitude. Amém? Estão conseguindo entender? E o tema da mensagem de hoje, não tinha nem formulado, mas estou falando agora. O tema da mensagem de hoje é atitudes para vencer as humilhações. Gente, eu falo muito, talvez essa já é a segunda mensagem que eu trago relacionado também à atitude, né? Talvez de uma forma diferente, mas também relacionada à atitude. Eu quero chamar a tua atenção para o fato da Ana, né, ser humilhada, ter uma humilhação diante das pessoas. Agora, sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que quando ela tem uma posição diante de Deus, e ela vai buscar diante de Deus algo para vencer isso, qual que era a humilhação dela, gente? Só para, né, se alguém ainda não pegou, eu quero falar. A humilhação dela era que ela não conseguia dar filhos para o seu marido, ela era estéril, né? Só que um belo dia ela tomou uma posição, falou, não, eu vou diante de Deus, eu vou no templo, eu vou orar, e Deus vai mudar a minha situação. E aí vem a parte mais difícil. É que mesmo quando você está tomando uma atitude, as coisas não param, não mudam de uma hora para outra. As adversidades continuam vindo. Sabe o que aconteceu? Ela estava lá, ajoelhadinha, orando, né? Acredito eu que chorando demais. E não saía voz mais. Né? Ela só mexia a boca e ia orando a Deus. E ela falava, Deus, se você me der um filho, eu prometo que eu vou entregar ele para o Senhor. Se você me der um filho, o seu cabelo não será cortado, a sua barba não será cortada. Mas sabe o que aconteceu? O sacerdote chegou. O Eli chegou. Falou, mulher, por que você está bêbada e vem para a igreja? Que história é essa? Sabe quando a gente está com as portas abertas, entra um bêbado pela porta e tal, né? E a gente fica convivendo com ele, abençoando a vida dele, mas às vezes tem que, ficar quietinho. Né? Senta aqui. Não é assim que acontece? Vocês veem aqui, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Ele chegou e já deu um chamão, falou, o negócio é o seguinte, vai curar essa bebedeira em casa. Para de ser tomada ao vinho. Desculpa aí, mas se eu tivesse uma situação dessa, se eu estivesse aqui orando, né, o Samir chegasse para mim e falasse, vai curar essa bebedeira em casa, eu ia ficar tremendamente chateado com ele. Seu bêbado, vá para casa. Eu ia ficar tremendamente chateado com ele. Porque a minha angústia, a minha tristeza, eu estava derramando diante do Senhor. E aí vem mais uma adversidade, mais uma luta. Agora, sabe o que fez Ana vencer? Foi primeiro, reconhecer a sua causa. No versículo 11 diz assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva. Ela continua, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor. Ela começa dizendo o seguinte, se deres a atenção à humilhação. Ela reconheceu o seu problema.
Sabe o que acontece, querido? Tem muitas pessoas, muitos de nós vivemos os nossos problemas, nós vivemos as nossas humilhações, mas nós não conseguimos reconhecer a nossa posição diante deles. Eu vou ser mais específico. Né? A gente reconhece, eu tenho um problema, né? Com relação, por exemplo, a relacionamento. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu tenho dificuldade em conversar com pessoas. Eu tenho dificuldade. Só que a pessoa não consegue reconhecer isso. A pessoa não consegue reconhecer o seu problema para conseguir alcançar uma melhoria, para não conseguir alcançar, tomar uma atitude, uma posição diante disso. Ela acha que o mundo inteiro ao seu redor está contra ela. O mundo está contra mim. Coitadinho de mim, tão sofredor. E não consegue reconhecer o seu próprio erro, o seu próprio problema, a sua própria posição diante disso. Como eu falei anteriormente, finanças, por exemplo. Tá tudo dando errado, não estou quitando nada, mas o cartão de crédito está aparecendo, né? Passa por tudo quanto é lado. Chega a cantar na maquineta, né? Reconhecimento. Acha a tua posição. Aonde você está. Ou o que você está fazendo. Por que chegou nessa situação. O que fazer para melhorar. Tem um segundo ato que a Ana tomou, que foi a atitude. E esse é o grande ponto. Depois de reconhecer o seu problema, ela tomou uma atitude. Ela foi até o profeta. E ela fez um voto com o Senhor. E esse voto envolvia o que ela queria. Ela, Deus, eu preciso de um filho, eu quero um filho. Mas se o Senhor me der esse filho, aí eu prometo entregar para o Senhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu já falei de reconhecer a nossa posição dentro do problema, não é verdade? Agora, depois que você reconheceu esse fato, qual é a atitude que você vai tomar para conseguir vencer? Querido, quando eu falo em atitude, eu não digo assim, eu tenho que fazer isso. Às vezes a atitude que você tem que tomar não tá às suas mãos. A atitude que você tem que tomar, você não tem gerência sobre ela. Seria muito simples, né? Eu estou com um problema, vou fazer isso, está resolvido. Muitas das vezes a atitude que você tem que tomar não está cabível. E é aí que entra o Senhor. É aí que entra, né, seria o terceiro passo que Ana tomou, que é a entrega ao Senhor. Ela sabia que ela não tinha gerência sobre isso. Qual que foi o passo, a atitude que ela teve? De fazer um voto. Amém? Agora, esse voto dependia inteiramente de Deus. E é esse, talvez, o grande ponto de tudo isso. Se a atitude que você tem que tomar, você não tem gerência sobre ele, não está fácil para você, coloca diante de Deus. Fala, Deus, para mim vencer essa situação, eu preciso disso. E é aí que vai entrar a tua fé. Amém? Aí, vou repetir, aí vai entrar a sua fé. Repita comigo, fé. Quero que isso fique marcado. Fique marcado no teu coração. Você só vai conseguir vencer essa atitude que você precisa tomar. Ela só vai vir diante de Deus se você tiver fé. Se você crer. Né? Nós já lemos várias vezes na Bíblia. Qual que é a definição de fé? A certeza das coisas que não se veem, né? Fé é isso. Fé é você ter a certeza que você não está vendo a tua vitória, mas você tem a certeza que você vai alcançar ela. Você não está vendo Deus entregando o que você precisa nas tuas mãos para vencer, mas você tem a certeza de que Deus vai fazer isso. Agora, tem mais um ponto na vida de Ana, né, no que aconteceu com Ana, que é muito interessante, que é estilo de vida. No versículo 11 diz assim, que eu até vou ler.
Na parte B do versículo diz assim, ó. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Gente, é fácil você, antes do teu filho nascer, você vai dizer assim, ó, nesse cabelo, nesta barba, nunca passará navalha, nunca passará uma navalha. É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Porque você não vai ter gerência sobre isso. E se ele, né, quando chegasse a sua adolescência, desse aquela pirada, né, e resolvesse fazer as coisas do seu próprio jeito? Esse cabelão aqui tá da hora, mas eu acho que vou fazer um dread. Né? Pensa Samuel de dread, barbudo. Pirado, né? Um mendigo. Mas o fato é que, até onde ela tinha gerência, até onde ela podia controlar a situação, ela o fez, ela o controlou. Até onde ela podia, ela foi. Agora, tem algo muito especial em algo que eu falando de estilo de vida. Sabe o que é? E agora talvez algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Mas tem que ser dito. Nós queremos a bênção de Deus. Nós reconhecemos o que nós precisamos dele, a nossa posição. Nós reconhecemos o que nós devemos fazer, a atitude para a gente poder vencer. A gente crê que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para nos dar a vitória. Nós queremos a vitória, mas nós não queremos mudar a nossa posição de vida. Nós não queremos mudar o nosso estilo de vida. Querido, você precisa tomar uma posição diante de Deus. É muito fácil você querer as bênçãos de Deus. É muito fácil querer o que Ele tem de bom. Mas você não tem que querer as bênçãos, tem que querer o abençoador. Você não pode querer o que Ele tem para te oferecer, você tem que querer Ele. Amém? E muitas pessoas querem as bênçãos dele. Eu quero o que Deus tem para me dar. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, quero um marido perfeito, uma esposa perfeita, quero uma família linda, filhos lindos, loirinhos, de olhos verdes. Mas na hora de pagar o preço, na hora de ser sacerdote sobre o seu lar, na hora de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, você não quer. Na hora de vir para a igreja, na hora de estar na célula, na hora de buscar mais do Senhor, na hora de vir para o culto de oração, aí você não quer. Eu quero o que Deus tem para me dar, mas se eu tiver que ir para a igreja, vamos negociar aí, Senhor. Sabe que dá para ser a metade? Você dá meia bênção e eu não preciso ir para a igreja, está tudo certo. Eu quero que Deus cuide de mim, da minha vida profissional, eu oro todo dia, Deus, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Aí na hora que aperta o calo, aí você não quer. Na hora da festinha, né? Com a cervejinha geladinha, assim, trincando, descendo aquela gota. Aí você não lembra do Senhor, né? Na hora do funk. Na hora que tá lá no axézinho, na boquinha da garrafa. Nossa. Essa é velha, né? Aí você não lembra de Deus? Tem que falar de todos os estilos, né? Porque a gente tem todos os estilos aqui, né? Né, Xande? Gosta de funk e tal. Eu tenho que falar de todo mundo. É fácil querer a bênção, né? É fácil pedir para Deus, Deus vem com providência. Quita o meu aluguel, paga minhas contas de luz, de água, de telefone. Libera só uma internetzinha, não é pedir demais, uma internetzinha. Uma internetzinha, WhatsApp, Facebook, Instagram, só uma coisinha leve. Nem precisa muita coisa. Só assim, uns 10 canaizinhos da TV a cabo já é o suficiente. Né? Aí ele fica em casa assistindo a TV a cabo e não vem para a igreja. Passa o dia inteiro vendo coisa feia na internet,
mas não lembra de orar ao Senhor. É estilo de vida. Quando você quer um outro nível diante do Pai, quando você quer algo diferente diante de Deus, você tem que fazer escolhas. E uma das escolhas, sabe o que é? Mudança de vida. Querido, eu não quero deixar aquela pulguinha atrás da sua orelha. Eu quero ser bem claro no que eu estou dizendo. Alguns assuntos você não consegue vencer sozinho, eu sei. Tem coisas que é difícil, né? Tem coisas que são bem complicadas. E eu não quero trazer condenação para você. Não é esse o objetivo. Não é trazer condenação. Eu sei que tem coisas que nós dependemos inteiramente de Deus para conseguir. Tem coisas, por exemplo, né? Tem pessoas que são novas convertidas, né? Aí se converte hoje, amanhã o pessoal já está lá. Mas o cara, né? Boca suja, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. Gente, é um processo. Se fosse tão simples assim, mudar da água para o vinho, da noite para o dia, não teria graça. Nós estamos em constante construção, em constante obra. Amém? Você é uma obra, querido. Você é uma obra. Alguns, né, são um predinho um pouquinho mais duro de fazer. Outros já está meio acabado, né? Alguns está bem complicado. Está só nos buracos do alicerce, não tem nada ainda. Alguns outros é tão difícil a obra que tem que quebrar metade, derrubar metade para construir de novo. Mas o fato é que nós estamos em constante construção. Constante manutenção. Nós precisamos crescer. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como a luz do dia, como a luz da aurora. Todos os dias brilha mais um pouquinho. Todos os dias nós chegamos mais próximo daquilo que nós queremos. Mais próximo de ter uma vida cristã da forma que nós queremos. Uma vida cristã da forma que você quer. Que a palavra fala. A Bíblia fala, sejam imitadores de Cristo. Por que imitadores? Porque se você fosse igual a ele, você não estaria aqui, já estaria na glória. Aleluia! É um processo, querido. Mas o fato é que, para esse processo acontecer, você tem que estar disposto. Amém? Você tem que estar disposto. Quando Ana fala da barba e do cabelo, isso é um voto com Deus. Isso muda a vida de uma pessoa. Quando ela fala que vai entregar lá o seu filho, né? Ao Eli, é um estilo de vida. Ela acabou de sentenciar o seu filho a um estilo de vida. E aí eu te falo, desculpe se eu estiver enganado, mas Samuel não tinha escolha não. Ele já estava sentenciado àquilo. É promessa de Deus. Promessa da sua própria mãe, né? A sua própria mãe já prometeu. E diante disso, agora eu quero entrar um pouquinho, como hoje é Dia das Mães, né? Não queria trazer uma mensagem focada para as mães, mas dentro dessa mensagem tem algo muito especial que eu quero dedicar-lhes. Que é o seguinte, pegando o gancho do estilo de vida, ela sentenciou, ela determinou o estilo de vida que o seu filho Samuel teria, não é verdade? E aí entra o papel da mãe. Uma mãe, ela tem que encaminhar o seu filho, ensinar o seu filho, cuidar do seu filho. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 22, abra comigo lá, Provérbios 22, versículo 6. Diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Pais, eu estou falando para pais agora, né? Pais, quando eu digo, é pai e mãe, né?
Não quero soltar essa responsabilidade em cima das mães. Os pais também têm responsabilidade. Se você ensina, a palavra de Deus fala, se você ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar, por mais que o tempo passe, por mais que ele queira, né, dar uns passeiozinhos por lugares que não deve, o princípio está dentro dele. O princípio, o temor está dentro dele. Ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Agora, pais, tem uma coisa. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faça. Você é o principal espelho para os teus filhos. Você é o principal exemplo para os teus filhos. A responsabilidade é totalmente sua. A responsabilidade não é da sociedade, não é da igreja, não é dos professores. A responsabilidade é tua. Não deixe a vida ensinar o teu filho, não. Ensine você. E se precisar, querido, a palavra fala que uma varinha ungida faz milagres. Eu sei que nós vivemos num tempo que você fala que você vai dar, né? Pegar uma varinha e bater no seu filho, é até perigoso. Mas a palavra fala, a palavra ensina sobre isso. Estou falando varinha, não é um porrete, né? Não é uma mansa louco. É uma varinha, querido. É? Se você quiser, traz ela aqui que eu vou ungir ela para você. E já verifico se ela está na espessura correta. Mas você tem que ensinar o teu filho. Você tem que determinar o que você quer para o teu filho. É você que determina. Você quer que o teu filho seja bem-sucedido? Ensina ele. Você quer que ele cresça e, né, se forme? Você quer que ele cresça e tenha uma vida reta? Ensina ele. Você quer que teu filho esteja dentro da casa de Deus? Ensina ele. Agora, sabe o que acontece? Sabe aquela história dos pais falar assim, hoje é domingo, filho, se arruma aí que eu vou levar você para a igreja. Deixa você lá, depois eu vou te buscar. Tudo bem, você está tentando, né? Mas e o espelho, fica onde? E aí eu quero, ainda falando aos pais, fazer aqui a analogia com a vida de Ana. Para a mesma coisa que a gente falou dos problemas, da humilhação, você, pai, mãe, você também tem que entregar o controle da vida do seu filho para o Senhor. Entrega o controle, assim como Ana fez antes mesmo dele nascer. Entrega o controle. Fala, Deus, o filho é completamente teu. Agora, você tem que dar o controle. E aí, tem um outro ponto, que a palavra fala assim, que ela ficou com o seu filho, antes de entregar, até ele desmamar. Sabe o que a Bíblia fala do leite? Sabe o que é desmamar? A Bíblia fala do leitinho espiritual. Sabe o que é leitinho? Leitinho é os primeiros passos. É aquela primeira comidinha. Só que a Bíblia fala do leitinho, ela não está falando para crianças, não. Ela está falando para os pequenos na fé. Para os pequeninos na fé. Pessoas que se converteram agora. Pessoas que não têm o conhecimento do Senhor, não têm maturidade no Senhor. Essas pessoas, elas têm que tomar leitinho. O que é leitinho? O principal, os princípios, a palavra da salvação. Né? Não adianta você pegar um novo convertido e começar a falar sobre escatologia com ele. Você vai falar sobre a salvação, sobre o sacrifício na cruz, sobre o amor do Senhor, sobre o que Deus tem feito por cada um de nós. Amém? Pais, a responsabilidade de dar esse leitinho para o teu filho é tua. Não deixa a igreja ensinar. Por que você não pode ensinar teu filho em casa? Pega teus filhos, ensina para ele, fala do amor de Deus. Explica para ele que Deus morreu por ele numa cruz para salvar, levou sobre si todos os seus pecados. E por amor a cada um de nós, foi que esse sacrifício ocorreu. Ensina ele. A responsabilidade é tua. Se você ensinar isso para ele, esse princípio vai ficar no coração dele. E ele nunca vai se desviar. Ele pode até dar um passeiozinho em alguns lugares que não deve, mas ele volta. Amém? Lá em 1 Samuel ainda, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, ó.
Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. O que acontece? Todo ano, o seu filho já estava lá. Samuel já estava lá no templo. Todos os anos, ela fazia uma túnica de linho, uma túnica nova, e levava para o seu filho. Sabe o que é isso, querido? Manutenção, cuidado. Sabe que as vestes, quando a gente fala sobre vestes na palavra de Deus, né, a gente sempre faz, pega aquela simbologia, né, de trocar as vestes, de estar puro, de estar santo. Tira uma veste suja, coloca uma veste limpa. É purificação. Quando Ana, todo ano levava essa túnica de linho, ela estava cuidando. Ela estava dando o cuidado para o seu filho. É importante, pais, que, independente da idade do seu filho, independente do que ele esteja fazendo, aonde ele esteja, esse cuidado, esse tempo de oração, gaste tempo em oração pelos seus filhos. Amém? Faça a manutenção. Chame ele para conversar. Não espere que um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, ou um guarda lá da penitenciária, um agente penitenciário, chame seu filho para conversar. Chame você. Saiba o que está se passando com ele. Amém? Agora, falei para os pais, falei sobre vencer essa humilhação com toda a igreja. E eu quero, para a gente encerrar, que você abra a tua Bíblia comigo no capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 21. Diz assim: O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? Você conseguiu entender o que aconteceu aqui? Ana era estéril. O que uma mulher estéril, ela consegue ter filho? Não, né? Como uma mulher estéril consegue ter 5 filhos? Explica para mim. Além da promessa, Deus foi além da promessa. Além daquilo que ela queria. Ela queria 1. Mas Deus a abençoou. Por quê? Pela atitude que ela tomou diante das adversidades. Pela atitude que ela tomou diante da humilhação que ela estava passando. O fato dela ter ido diante do Senhor, feito um voto com o Senhor, essa atitude deu para ela não somente o que ela queria, mas abriu outras portas. Amém? Acho que você não entendeu o que eu falei. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós temos uma atitude com Deus, Ele nos dá além daquilo que nós queremos. Amém? A palavra de Deus fala que as bênçãos correm atrás de cada um de nós. Amém? Se coloca de pé. Feche seus olhos um momento. Quero que nesse momento você faça uma autorreflexão. Pense em você mesmo. Eu sei que cada um aqui tem um problema, tem uma adversidade, tem um problema que está passando. Tenho certeza disso, porque faz parte da vida de cada um de nós. O que eu quero pedir nesse momento é para você pensar. Como é que está a tua vida com relação às tuas atitudes diante desses problemas? A tua atitude diante de Deus, como é que está? Você quer a bênção ou quer o abençoador? Você espera receber as bênçãos de Deus e nada mais? Ou você quer
tudo que Ele tem para você e viver com Ele, caminhar com Ele. Sabe, querido, eu não vou enganar você não. Se você quer só a bênção, Deus pode te abençoar sim. Mas você vai estar perdendo o melhor de Deus. Você vai estar perdendo o melhor, o que Ele tem de melhor para você.